meditando na palavra do Senhor essa noite, fazer um exercício rápido de EBD aqui com vocês, para saber qual é o livro que a gente vai estudar. Tem muito a ver com o que o pastor falou na mensagem que ele trouxe no livro de Ezequiel, porque é um profeta, é contemporâneo ali, não, claro, não viveu no mesmo tempo de Ezequiel, mas viveu próximo de Ezequiel. É o tataraneto de Ezequias, pouco lido muitas vezes por nós, a gente pouco conhece, é um profeta menor, e que tem uma palavra do Senhor para a gente que está falando sobre evangelho, reino, avivamento, alguém que, inspirado pelo Senhor, trouxe uma palavra de exortação, alerta, mas também de esperança para a igreja do Senhor. Esse livro, que nós vamos ler daqui a pouco, o capítulo 3, que é o final desse livro, faz parte dos chamados profetas menores, que falaram não no tempo de Ezequiel, que o pastor falou, que ele falou no tempo do exílio, do cativeiro. Esse profeta, ele falou um pouco antes de Ezequiel, justamente na época de Josias, aquele rei que reformou o templo, encontrou um livro escondido nos escombros do templo, onde o povo de Israel vivia em idolatria, em misticismo, longe do Senhor, numa vida hipócrita diante de Deus, porque eles conheciam a verdade, mas obstinadamente eles queriam servir aos falsos deuses. E esse homem foi levantado para que ele pregasse a chegada do dia do Senhor. E a palavra-chave desse livro é: perto está o dia do Senhor. Coisa que muitas vezes nós não lembramos, não cantamos, não meditamos e não oramos por isso. Para que o Senhor venha. E geralmente, quando estava pesquisando sobre esse termo, o dia do Senhor, se refere ao julgamento de Deus. Quando ele emana julgamento para o seu povo, ele diz que perto está o dia do Senhor. Então, sempre que você olhar na palavra de Deus, algum profeta, algum rei dizendo que o dia do Senhor está perto, você vai ver isso em Obadias, em Amós, nesse profeta também, significa que Deus vai julgar o seu povo. Só que, além de ter um sentido imediato, o dia do Senhor também tem um sentido escatológico, onde um dia Deus virá de uma vez por todas manifestar o seu juízo a todos aqueles que, conhecendo ou não a sua verdade, não se inclinaram e não o adoraram como ele se revela. Perto está o dia do Senhor. Será que nós oramos por isso? Será que nós cantamos quando nós falamos sobre Deus, de que daqui a pouco ele virá e nos julgará? Ele virá com um cetro poderoso, mais poderoso do que qualquer outro rei dessa terra, e decretará juízo sobre os homens. Será que chegou na mente de vocês quem é esse profeta que a gente vai falar hoje? O nome dele parece o nome de um instrumento musical. É? Sofonias, olha isso, Sofonias. Muito bem, então vamos abrir lá em Sofonias. A dica dessa foi em cima, né? O pastor estava ali só esperando a hora para dizer também, que eu vi ele estava. Sofonias, capítulo 3. A gente vai ler esse texto. À medida que a gente for também conversando sobre o texto, a gente vai lendo, já que o texto tem 20 versículos. Então, Sofonias, neto de Ezequias, que era um rei, viveu num tempo de idolatria e fala sobre o dia do juízo do Senhor. E no seu livro, no livro que ele escreve, nos 2 primeiros capítulos, ele vai falar sobre o problema que Israel vivia. Ele vai falar sobre a verdade que Deus julgará todas as nações ímpias ao redor de Israel. E eu imagino que ao dizer a Israel que Deus julgará as nações, acredito que a atitude de Israel é: muito bem, Deus é justiça, e Deus é para julgar o ímpio mesmo, porque o ímpio que não conhece o Senhor, ele deve ser morto e julgado e condenado. Só que de repente o quadro se vira e diz que Judá não vai ficar fora do julgamento do Senhor.
E aquele povo que zombava dos ímpios, agora eles se colocam no centro da condenação do Senhor, porque eles eram tão ímpios quanto os estrangeiros, porque eles não adoravam o Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos dessa forma. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, seja em oração, seja em vida devocional, seja quando nós viemos para a vigília, e às vezes nós só olhamos lá para fora, aquele irmão nem veio, aquele irmão está condenado, aquele irmão não tem jeito para ele não, porque ele não adora o Senhor como eu adoro. E a gente vê que Israel, Judá, eles cometiam o mesmo erro, de só olhar para fora e esperar que o Senhor só julgasse lá fora, sendo que a palavra diz que quando o Senhor começa o juízo, ele começa não do lado de fora, mas começa limpando a própria casa. É o seu próprio povo que ele começa disciplinando, julgando, castigando, para que ele exerça o seu amor também sobre esse povo. Então a gente vê isso no primeiro capítulo de Sofonias, quando ele fala sobre um Deus que julga as nações e que anuncia que o dia do Senhor está próximo. E aí a gente vê, quando o pastor fala, Lucas, traz uma mensagem na vigília sobre a obra da evangelização. Quando eu olho para Sofonias, eu vejo o evangelho sendo escrito aqui no livro de Sofonias em vários aspectos, várias partes do texto. Porque a obra da evangelização na vida e nos lábios da igreja deve evidenciar que, de fato, o Senhor, ele é juiz. Não apenas que o Senhor é amor, bondade, graça, misericórdia, é um Deus que redime o homem, que arranca o homem do pecado, e que isso é verdade, mas à medida que Deus se revela como bom, majestoso e misericordioso, ele também se revela como um Deus que ele não tolera a perversidade. Foi isso que a gente falou terça-feira, quando lemos Romanos 1. Deus se revela ao homem, mas ele não tolera que o homem, quando o conhece, não o adore como ele se revela. E o que é que ele faz? Ele desce do céu com juízo contra toda a impiedade. Sabe, a imagem de um Deus que é justiça a esse ponto está muito em desuso em muitas denominações, igrejas, e às vezes até na nossa própria vida. A gente recorre demais ao Deus que é amor, mas esquece que se nós não mudarmos nossa vida, não nos arrependermos, não buscarmos avivamento, Deus descerá também com juízo e disciplina sobre nós. Porque perto está o dia do Senhor. Perto está o dia do Senhor. E o capítulo 1 e 2 vai dizer que Deus, ele se revela contra toda a impiedade e injustiça e ninguém. E ele vai falar que nem os moabitas, nem os filisteus, nem os assírios, nem os etíopes, ninguém escapará das mãos do Senhor. E ele usa aqui, Sofonias, essas 4 nações como um sinal de que Deus não livrará ninguém, seja a norte, seja a sul, seja a leste, seja a oeste, que era onde se localizavam essas nações. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Ninguém consegue escapar das mãos do Deus vivo. E Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é você não ter um coração arrependido diante de um Deus santo e que requer vida em santidade, que foi o que a gente iniciou a vigília falando. Sem santidade a gente não consegue ver o Senhor. Então a realidade de ter uma vida santa não é tão romântica como muitas vezes a gente acaba lendo ou ouvindo. Às vezes é dura, é terrível. E o povo sofreu disso porque não se curvou diante de Deus. E aí a gente vai para o capítulo 3, que é o texto que a gente vai ler nessa meditação breve. E a gente vê o retrato de um povo manchado pelo pecado. Um povo que estava obstinado à idolatria, ao pecado diante de Deus. Olha o que é que diz os versículos 1 a 4. Acompanhe comigo essa leitura. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Está falando de Israel. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de caída à noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Que imagem terrível!
não era do homem ímpio, não era de nações estrangeiras que não conheciam o Senhor, era de Israel. Aqui, Sofonias está retratando o povo que deveria ser um povo santo. E ele diz que essa nação é opressora, que os seus líderes são levianos, são como leões rugidores, que assombram, que amedrontam, que oprimem o homem. Homens que deveriam conduzir em justiça e em amor o povo, agora conduzem como leões que estão prestes a devorar o povo de Deus. E ele vai falar que os profetas, aqueles que deveriam trazer a palavra para o coração do povo, são homens que profanam o templo do Senhor. Eles conheciam como cultuar o Senhor, mas eles preferiam cultuar não a Deus, mas a eles mesmos. Que imagem péssima daquele povo que deveria conhecer a verdade. Um povo que era chamado constantemente pelo Senhor para o arrependimento. Povo que era chamado constantemente para o Senhor para uma vida santa. Eles resolveram conscientemente ser taxados como nação má. Se você ler Esdras 4:12, você vai ver que o povo gentio, aqueles que não conheciam ao Senhor, eles taxavam Israel de nação má e rebelde e opressora. Que imagem, que reputação que o povo de Deus tinha nesse tempo. E aí eu fico pensando, será que em alguma medida nós somos diferentes? Será que o nosso coração entende a verdade do Senhor e se debruça na verdade do Senhor, a ponto dessa verdade transformar o nosso coração? Não só o externo, mas lá dentro, o nosso comportamento, a nossa atitude diante do Senhor. Será que nós meditamos na lei do Senhor, como o salmista diz? Será que nós somos felizes a esse ponto? E a palavra diz que esses homens, eles eram felizes à sua própria maneira, porque eles não meditavam na lei do Senhor, mas eles satisfaziam os seus próprios desejos. E aí a gente vê o Senhor repreendendo Israel no seu pecado. E aí Israel, diante da repreensão do Senhor, tem duas opções. Ou Israel se arrepende e volta para o Senhor e usufrui das bênçãos que o Senhor reserva e promete para Israel desde o livro de Levítico, que está lá registrado. Se você abrir Levítico 26, vai ter as bênçãos do Senhor para aqueles que obedecem. Ou Israel continua na vida de desobediência e o Senhor disciplina o povo. E o que é que vocês acham que aconteceu? Israel se arrepende e goza das bênçãos do Senhor? Ou Israel continua no pecado da idolatria? O pastor, ele já deu um spoiler na palavra dele. Israel foi cativa. Israel passou anos na Babilônia, foi sufocada, cerceada, foi cercada, foi aniquilada, enfraquecida pelos babilônicos a ponto deles invadirem, arrancarem os melhores homens e levarem cativo para a Babilônia. E aí tem todo o período da história de Daniel, Belsazar. O pessoal que estudou aqui no Jovem sabe muito bem que história é essa e as aplicações para a nossa vida. Porque a atitude do povo foi não voltar o coração para Deus. Foi como Paulo diz em Romanos 1, eles resolveram sufocar o conhecimento que eles tinham do Senhor através da injustiça, da opressão, do pecado, da idolatria. Parece que a gente fica aterrorizado e diz, mas como é que eles fazem tamanha besteira, tolice? Sendo que quando nós olhamos para o nosso coração, quantas vezes nós não sufocamos o conhecimento do Senhor em detrimento dos nossos prazeres, do nosso tempo, da nossa felicidade, dos nossos desejos? Será que nós somos diferentes de Israel? Será que nós precisamos voltar para o Senhor ou está tudo bem na nossa vida? Eu acredito que se nós estamos aqui, adentrando noite, orando ao Senhor, é porque nós precisamos do Senhor. É porque nós carecemos e dependemos da graça do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós preferimos Baal e Moloque do que o Senhor? Quantas vezes os deuses desse mundo, e até nós mesmos, nos transformamos em deuses do nosso coração e assumimos um trono que só pertence ao Senhor? E o Senhor diz, vocês têm duas opções. Ou vocês me deixam no trono
Ou se vocês querem ficar no trono ou colocar outra coisa no trono, vocês vão ser disciplinados por mim. Eu descerei com juízo e com disciplina. Mas nós preferimos satisfazer o nosso coração, ao invés de nos satisfazermos com o evangelho. Quantas vezes nós parecemos mais ímpios do que filhos de Deus? Quantas vezes nós temos a conduta de homens maus do que de homens que conhecem a verdade? E parece que o nosso coração ele é muito astucioso. Eu não vou dizer inteligente, porque inteligente é uma coisa boa. É astucioso, como Satanás. Para nutrir o pecado, para mascarar o pecado, para conseguir viver bem externamente, enquanto o coração está totalmente depravado, distante do Senhor. E basta uma oportunidade, uma ferida ser tocada, e o pecado ele aparece. A gente pragueja, blasfema, murmura, reclama, duvida, é incrédulo. Não por causa do momento, mas por causa do nosso coração que já nutria pecados não resolvidos e sem arrependimentos. E aí quando a gente olha para essa verdade, a gente vai direto para Tiago 4,18. Qual é o conselho que ele nos dá? Para mudarmos esse comportamento. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ter uma conduta que agrada ao Senhor não é obedecer somente ao Senhor. Não é fazer isso de forma externa, porque eu acredito que é até fácil você fazer externamente. Mas Tiago diz que você precisa limpar as mãos, que é externa, mas também limpar o coração, que é interno. Eu posso seguir toda a constituição da igreja, confessar o Westminster, eu posso amar a doutrina reformada e ter o meu coração contaminado pelo pecado, como o coronavírus. Como um vírus que está lá dentro, que ninguém vê, mas ele está me matando por dentro. Por fora parece que eu estou bem. Mas meu coração está totalmente dilacerado pelo pecado. Totalmente estragado pelo pecado. Imerso na idolatria, na arrogância, na soberba, na inveja, na concupiscência dos olhos, no desejo de enriquecer ilicitamente, muitas outras coisas que ocupam o nosso coração. E aí Tiago diz, se acheguem ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Basta que vocês se acheguem ao Senhor, e Deus estará de braços abertos, olhando para vocês, esperando vocês. Clamemos ao Senhor, para que Ele nos livre de nós mesmos, e que a sua bênção seja verdade em nossa vida. Somente um povo que reconhece que vive em pecado, se arrepende, confessa e deixa. Somente esse povo alcança a misericórdia do Senhor. O povo que esconde pecado, maqueia pecado, diz que pecado não é pecado, não trata pecado como pecado, esse povo não alcança a misericórdia do Senhor. Porque eles não confessam o pecado e não deixam o pecado. Dos versículos 5 a 8, o que é que a palavra diz? Que o Senhor começa a limpeza pela própria casa. Ele diz, o Senhor é justo. No meio dela, Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz Ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Veja que Deus está falando que Ele fez tudo isso, o julgamento que Ele fez para as nações ímpias, era sua justiça sendo manifesta, mas também era um alerta para que o seu povo se arrependesse.
reconhecesse que o Senhor é um Deus santo e que não requer que outros ocupem o seu altar. E o que é que o povo de Deus faz ao invés de se arrepender? Fica olhando para fora e esquece de olhar para dentro. E o Senhor diz: eu fiz isso para que a minha casa não fosse destruída, a morada de Israel não fosse destruída. Mas o que foi que eles fizeram? Eles preferiram corromper todos os seus atos. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós gastamos muito tempo olhando para o erro do outro, para o pecado do outro, para o mal que está no mundo, e condenamos, e atacamos, e apontamos o dedo, mas na hora de olhar para dentro do nosso coração, a gente tem mais misericórdia com nós mesmos. A gente às vezes prefere nem olhar, porque é mais doloroso se consertar. É mais fácil consertar o erro do outro do que consertar o próprio erro. A gente precisa entender que o julgamento de Deus sobre as nações deve ser como vitrine para o povo de Deus, onde nós enxergamos Deus agindo, mas por trás disso, ao mesmo tempo, nós refletimos que nós precisamos ter uma vida santa. Sabe por quê? Sabe por que a gente deve se achegar ao Senhor dessa forma? Porque o Senhor Deus é um Deus de graça. Olha os versículos 9 e 10. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, eles me trarão sacrifício. Apesar de Deus contemplar um povo mau, idólatra, o que é que ele diz? Mas ainda assim, eu purificarei o meu povo. Somente ao Senhor pertence a obra da graça, da redenção, da salvação. Somente o Senhor vai buscar o homem na sua maldade, no seu pecado, e o arranca do império das trevas e o coloca no reino de amor. Ele diz que apesar de todo o erro de Israel, ainda assim, ele purificaria. O homem pode buscar rituais, mecanismos, fazer passo a passo, mas no final das contas é só o Senhor, na sua graça, que nos alcança e nos corrige. E aí Deus promete salvar os gentios, eu e você. Ele diz: as nações além da Etiópia, eu ajuntarei. Aqueles que constituem a filha da minha dispersão, eles virão e me trarão sacrifícios, e me adorarão, e me prestarão culto, porque fui eu que fui resgatá-los. Por eles mesmos, eles não caminhariam até mim, mas eu que vou purificar e ajuntar o meu povo de uma vez por todas. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 10, 12 e 13, porque não há distinção mais entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja judeu, seja grego, seja bárbaro, seja cita, seja ignorante, seja sábio. Todos serão ajuntados, não pelo seu conhecimento, posição, cor, raça, mas porque eles fazem parte de um só povo. Porque é Deus que os junta. É Cristo, o Deus encarnado, o Senhor de todos, o prometido aqui no livro de Sofonias. É por isso que o evangelho é falado no livro de Sofonias. Quando eu falei lá atrás, quando eu li Sofonias, vi que o evangelho estava sendo anunciado aqui já. Vi que aqui falava sobre Cristo, sobre aquele que viria, o Salvador, o único, o perfeito, que se fez carne e habitou entre nós, foi humilhado. A nossa raiz, a nossa pedra angular, o nosso fundamento. É ele que junta gregos e judeus. E vai dizer do versículo 11 a 20 que o Senhor consume ou termina, conclui a sua obra com um povo santificado. No final das contas, o resultado da obra do Senhor é um povo purificado. Vamos ler lá, versículos 11 a 20, para concluir. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados.
deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus que purifica o homem, apesar do homem. Se estamos diante do Senhor nesse momento, em oração, em súplica, clamando ao Senhor, com o coração quebrantado, é porque nós precisamos de restauração. É porque nós precisamos nos arrepender. Estar diante do Senhor em santidade. E se no início do livro de Sofonias ele traz uma mensagem terrível de juízo, aqui no final, acredito que exclusivamente para o povo de Deus, ele traz uma mensagem de esperança. Ao mesmo tempo que ele diz que perto está o dia do Senhor e as nações devem temer e tremer diante do Senhor, ao mesmo tempo ele diz: filhos, perto está o dia do Senhor. Perto está o dia daquele que virá e não vai mais descer juízo sobre vocês, mas os recolherá para si. Ele vai dizer: eu os congregarei, eu estarei com vocês juntos e vocês serão reunidos num povo só, numa igreja só, num corpo só. Não estaremos mais espalhados por todo o mundo, mas adorando ao Senhor em espírito e em verdade, juntos, para todo sempre, porque o Senhor nos congregará. Como um pastor que sai recolhendo as suas ovelhas no aprisco. Sofonias diz que assim é o Senhor que recolhe e congrega o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, a gente olha para um texto paralelo que está em Zacarias 14:16, quando ele fala de que no último dia ele louvará, ele prestará louvor em toda a terra, em nome dos que sofrerem ignomínia. E esse texto aponta também para um texto que está em Zacarias 14:16. Vamos abrir lá esse texto, um pouquinho mais à frente. Zacarias 14, versículo 16, que fala da glória futura da cidade de Deus. A palavra do Senhor diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui, Zacarias, ele está apontando para algo que Cristo cumpriu no Novo Testamento. Quando ele fala que eles se ajuntarão para celebrar a festa do tabernáculo, que era uma festa que lembrava o povo que eles eram peregrinos e que o Senhor libertou da terra do Egito. Esse texto aponta para o que Cristo diz lá em João 7, 37 e 38, quando ele diz: no último dia, o dia da grande festa, da festa dos tabernáculos, Cristo chega para os seus discípulos e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios e águas vivas. Sofonias, Zacarias não estava falando de outra coisa senão de Cristo. E Cristo prometendo de quem chegasse até ele e beber dele, que aqui significa do seu Santo Espírito que seria derramado, do seu interior fluirá vida, vida em abundância. Se nós somos alcançados pelo Senhor, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, do nosso interior não pode jorrar outra coisa senão vida, porque o Cordeiro Pascal, ele veio. E agora, a celebração
não olha mais para uma promessa que possivelmente vai vir, mas olha para a certeza daquilo que veio e foi cravado numa cruz, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cumprimento das profecias, o cumprimento de Sofonias, o Evangelho encarnado, a boa nova de Deus para os homens. E chegará um tempo que juntos nós nos gloriaremos no Senhor. Mas até que esse dia chegue, Mateus 24, 42 diz que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos nem que dia, nem a hora que vem o vosso Senhor. Perto está o dia do Senhor, mas nós não sabemos quando. É por isso que nós oramos ao Senhor. É por isso que nós estamos diante do Senhor constantemente. É por isso que nós clamamos ao Senhor. E 1 João 1, de 7 a 9, diz que se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o que é que acontece? Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Arrependamos-nos, irmãos. Para gozar das bênçãos do dia do Senhor, nós precisamos de uma vida santa. E nós só temos vida santa se nós somos habitados pelo Espírito Santo. Que nossa oração seja: Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Que eu viva em santidade. Que eu reconheça que eu sou pecador e que eu estou diante de um Deus santo. Lucas 5, 31, 32 diz que Cristo não veio para os justos, mas ele veio para os doentes. Eu não vim para justos, mas para pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Cristo veio para nos convocar ao arrependimento. Se um dia nós éramos como esses homens maus que sufocavam a verdade pela injustiça, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de voltar atrás e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu coração, que é mau. E que, apesar de conhecer o Senhor e a sua verdade, prefere viver a própria verdade do coração maldoso e enganoso do homem. Se nós falamos de evangelho, esse evangelho ele fala de uma visão ampla e correta sobre o Senhor. É um Deus que é amor, mas também é um Deus que ele disciplinará e julgará o homem que detém a verdade pela injustiça. Perto está o dia do Senhor. Perto está o dia do Senhor. Para finalizar, meus irmãos, Apocalipse 3, 19 a 22 diz que eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que Cristo diz ao seu povo. Perto está o dia do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento.